Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos, Guilherme Varela, aliás, Marcelo Varela, pela sua... muito Varela aqui, pela sua brilhante apresentação, também pela observância do tempo. Quero registrar a presença aqui com muita alegria do deputado federal Angelim, do Acre, né? Já foi prefeito de Rio Branco, agora deputado federal aqui, né? E veio honrar a nossa comissão com a sua presença e participar desse debate. Eu passo a palavra agora à senhora Ana Clévia Guerreiro Lima, gerente adjunta da Unidade Setorial de Serviços do SEBRAE Nacional. Bom dia, senador Donizete Nogueira, a todos os nossos companheiros aqui de mesa, demais senadores, o senador José Pimentel, que nós ficamos muito felizes de encontrar aqui, abraçou há muito tempo a causa da pequena empresa no país e é um grande batalhador para aquilo que facilita o desenvolvimento dos pequenos negócios. A senadora Lídice da Mata, que também tem trabalhado ao longo dos seus mandatos com temas inovadores e que contribui muito para o desenvolvimento do país. A professora doutora Cláudia Leitão citou no início que foi minha professora e eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando com ela desse momento. Nós agradecemos em nome do SEBRAE o convite para estar aqui participando da comissão. Nós reputamos como de suma importância que o Senado dedique tempo e um olhar sobre as questões da economia criativa, um tema que não é tão novo, mas ao mesmo tempo não é novo, mas é novo ao mesmo tempo que não temos... precisamos construir políticas que fortaleçam cada vez mais as atividades econômicas vinculadas ao tema da economia criativa. Cumprimentar os nossos dois grandes parceiros, o Marcelo Dias, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Nós temos uma parceria, como ele já citou na sua fala, temos interesses em comuns. O secretário do Ministério da Cultura, Guilherme Varela, estivemos juntos numa reunião semana passada, exatamente conversando e discutindo ações que visam fortalecer as atividades econômicas vinculadas à economia criativa. Antes da gente iniciar a falar de economia criativa, eu gostaria de lembrar qual é a missão do SEBRAE. Eu sei que muitos de vocês sabem, mas é comum no dia a dia as pessoas saberem que o SEBRAE tem uma atuação focada nos pequenos negócios, mas eu gosto sempre de lembrar a nossa missão, que é de promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo para fortalecer a economia nacional. O SEBRAE existe para isso, essa é a nossa missão. Essa busca incansável do fortalecimento dos pequenos negócios e incluir também aquele que deseja empreender, que sonha ter o seu próprio negócio. Cada dia, as políticas públicas facilitam a realização desses sonhos. No que concerne a economia criativa, deixa eu ver aqui, pronto. Para a gente falar de economia criativa, nós temos que pensar em criatividade. Como a professora doutora Cláudia Leitão falou, no Brasil, a nossa criatividade ela é reconhecida tanto internamente como externamente. E quais são os elementos que compõem a criatividade? Quais são aqueles elementos que nós podemos dizer que são fundamentais para nos dizermos criativos? Nós elencamos alguns, a ideia não é esgotar, mas trazer alguns elementos, alguns pressupostos da criatividade, que é a capacidade de criar um novo, de reinventar, unir pontos aparentemente desconexos, diluir paradigmas tradicionais. Isso é fundamental para que a gente possa inovar, para que a gente possa criar essa diluição, essa capacidade de adotar o novo, ela é fundamental. Equacionar soluções para novos e velhos problemas. E uma palavra que ela é muito importante no ecossistema da economia criativa, sobre o qual nós vamos falar um pouco mais agora, que é a cooperação. No ecossistema da economia criativa, a capacidade de cooperar, eu vou citar uma palavra que a professora doutora Cláudia Leitão gosta muito, as redes criativas, elas são fundamentais. Então, e a criatividade em si, ela é um combustível renovável, isso é ótimo.
Quanto mais a gente usa, mais ele está à nossa disposição, mais ele se fortalece. Então, são esses elementos, alguns daqueles que compõem o que nós denominamos de criatividade. No que concerne à atuação do SEBRAE, focada nas atividades econômicas que compõem a economia criativa, o SEBRAE ele iniciou a sua atuação focado nas atividades. Obviamente, o SEBRAE existe há mais de 40 anos, mas de uma forma mais estruturada, com programas internos delineados, construídos, com estratégia muito bem pautada, em 1997, com o programa SEBRAE de Artesanato, onde nós percebíamos ali uma oportunidade, onde nós tínhamos muitos artesãos, que hoje nós podemos dizer, com as políticas atuais, que muitos deles são microempreendedores individuais, e aqueles que não são microempreendedores individuais, existem políticas que possibilitam eles terem o seu registro e assim comercializarem o seu produto. No ano 2000, nós iniciamos um estudo muito importante que deu um impulso a essa identidade brasileira, que foi o estudo da cara brasileira. Nós lançamos os resultados em 2001, e esse estudo se constituiu um marco porque ele apontava como nós poderíamos nos apropriar, os pequenos negócios brasileiros poderiam se apropriar dessa identidade brasileira e, por assim, fortalecer os seus negócios. Esse é um desafio que ainda hoje nós temos, e vocês, os senhores e as senhoras, percebam que lá no início desse século a gente discutia a importância e a relevância da identidade brasileira como um posicionamento para os negócios do Brasil, não só internamente, mas principalmente externamente. E aí eu vou aproveitar e fazer um link com o pensamento do professor Celso Furtado, foi citada aqui que abriu a fala da professora doutora Cláudia Leitão, que quais serão os povos que continuarão a contribuir para esse enriquecimento cultural. E nós, seguramente, brasileiros, temos muito a contribuir. Talvez precisamos saber utilizar melhor essa identidade. Bom, em 2005 nós estruturamos a cultura e entretenimento. A gente avança, os senhores podem perceber que a gente tem aí um avanço contínuo, e a gente trabalha aí a cultura e entretenimento, muito focado ainda nos segmentos da economia da cultura. Em 2012 nós chegamos à economia criativa e nós construímos um termo de referência para a atuação do sistema SEBRAE, que nós consideramos um marco importante na nossa atuação, um documento simples, enxuto, como é da nossa filosofia, mas que dá um direcionamento para a atuação do sistema SEBRAE. Nós temos que entender que o SEBRAE está presente nas 27 unidades da federação, e nós temos que ter uma atuação no Acre, né, deputado, da mesma forma que nós temos em São Paulo, porque a economia criativa também tem essa característica, a capacidade da inclusão. Em 2015, nós nos posicionamos, continuamos atuando na economia criativa, tendo clareza que o nosso principal desafio é a profissionalização da gestão. E esse é o papel do SEBRAE, que o papel do SEBRAE é a gestão desses pequenos negócios. Nós adotamos como conceito de economia criativa para o sistema SEBRAE, eu faço questão de ler, economia criativa é o conjunto de negócios baseados no capital intelectual, cultural e na criatividade, gerando valor econômico. Nós fazemos questão de dar ênfase ao aspecto de gerar valor econômico e de iniciar citando que é um conjunto de negócios. Não que os demais elementos da economia criativa não sejam relevantes. O que nós queremos deixar claro é que mesmo que exista um capital intelectual, cultural, exista a criatividade, se não existir um negócio, não se justifica a atuação do SEBRAE. Como nós falamos inicialmente, o SEBRAE existe para fortalecer os pequenos negócios. Por isso que nós fizemos questão de dar ênfase que a atuação na economia criativa do SEBRAE, ela passa pelo aspecto dos negócios e da geração de valor econômico, para que efetivamente possamos cumprir nossa missão, nosso papel. Nós atuamos nos mais diversos segmentos da economia criativa. Obviamente, faz-se necessário, numa entidade com a dimensão do SEBRAE e a presença que nós temos, como já citei, em todo o país, de nós priorizarmos segmentos. E aí nós destacamos alguns, e eu vou complementar com outros nos quais nós também atuamos. Esses segmentos eles estão vinculados mais diretamente à unidade da qual nós exercemos o papel de gerente adjunta. São os segmentos do audiovisual, do design, da música, comunicação, startups e TIC.
No audiovisual, ali os senhores podem observar, no canto esquerdo, são os diversos segmentos que nós atuamos na atividade econômica do audiovisual. Comunicação, também aí as pequenas agências de publicidade, as agências digitais, enfim. Lembrando sempre que todos esses segmentos o SEBRAE atua junto aos pequenos negócios. As startups, no que concerne aquelas startups digitais, design, a música. O Brasil tem um papel fundamental na questão da música. Quantos movimentos novos musicais o Brasil não criou nas últimas décadas, e esse é um elemento de geração de identidade no mercado internacional, da mesma forma que o audiovisual. Games, software, que são os segmentos vinculados à TIC. É interessante ressaltar também que nós, como eu citei no início, nós temos uma atuação no artesanato. Inclusive, nós temos um projeto em parceria com o SEBRAE Rio de Janeiro. Nós inauguramos no ano passado a primeira etapa das obras de revitalização de um conjunto de prédios situado na Praça Tiradentes, que abrigará o CRAB, que é o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro. Uma importante contribuição que nós vamos dar para a difusão, estímulo à produção e à comercialização do artesanato brasileiro. Nós também temos uma atuação muito forte no segmento da moda. Então, são outros segmentos, outras atividades econômicas da economia criativa, que nós não citamos, que não estão apresentados nesse slide, que estão vinculadas a outras unidades do SEBRAE nacional, mas que nós temos uma atuação há muito tempo, consolidada, muito forte, e um trabalho de apoio à competitividade dos negócios desses outros segmentos. Bom, é sempre bom a gente trazer alguns números, as pessoas sentem necessidade, porque a gente fala tanto de economia criativa, e a grande pergunta é assim, o que essa economia criativa gera de negócio? Então, nós fizemos questão de trazer assim, alguns dados que nos dão a dimensão do que é a economia criativa hoje no Brasil. Se nós tivermos um apoio institucional, e aí essa casa tem um papel fundamental no suporte à legislação, para que a gente tenha uma força, um papel, e a gente possa potencializar muito mais o que a economia criativa já representa hoje na economia brasileira. Os senhores e as senhoras podem observar que são 243 mil empresas hoje no Brasil, atuando nas diversas atividades econômicas da economia criativa. Vejam que representamos, o que a economia criativa representa do PIB brasileiro, 2,7%, 110 bilhões, senhores e senhoras. Isso é significativo, é uma atividade que merece atenção, e por isso nós estamos tão satisfeitos de estarmos hoje aqui, porque entendemos que essa casa reconhece e está atenta às questões vinculadas a esse segmento. A economia criativa envolve 810 mil profissionais e paga salários 3 vezes maiores que aqueles normalmente pagos pelo mercado. São dados aí da Firjan, que tem feito uma pesquisa ao longo do tempo, e que todos nós que atuamos em economia criativa utilizamos, porque é importante nós termos dados que pautem a nossa atuação. As estratégias de atuação do SEBRAE para a economia criativa. Nós estamos pautados em 3 eixos principais que norteiam a nossa atuação. É a gestão do conhecimento, muito focado em a gestão do conhecimento do sistema SEBRAE. No SEBRAE nós temos muito uma cultura, um dos nossos valores do sistema é a valorização das pessoas, e aí nós precisamos fazer um trabalho de capacitação interna para nós podermos gerar reputação no ecossistema da economia criativa. Um outro eixo estratégico é o desenvolvimento, obviamente, dos empreendedores criativos, que passa pela inovação, buscando a geração de resultados. E o último eixo, o terceiro eixo, que é a articulação interna e com o mercado, com foco, obviamente, no mercado, para que os pequenos negócios sejam referência no mercado, no ecossistema criativo. Rapidamente, nós vamos citar alguns aspectos que são importantes de cada eixo da nossa atuação. No que concerne à gestão do conhecimento, a formação das nossas equipes internamente, nós estamos sempre promovendo estudos, análise dos cenários dos pequenos negócios, e aí a gente dá ênfase a estudos que nós já tínhamos feito e que nós estamos atualizando, que é o estudo de inteligência de mercado, com ênfase aí na música, no audiovisual, trazendo também um panorama do design. É importante lembrar
principalmente o design, que é uma atividade que muito contribui, ela é transversal e muito contribui para a competitividade das empresas de uma forma em geral. Está em curso um estudo, mais do que um estudo, é um desenvolvimento de uma metodologia para a atuação, é o último tópico ali, desse slide ali à direita, das redes criativas, dos clusters criativos. É uma parceria que, inclusive, a professora doutora Cláudia Leitão é uma das consultoras que está atuando na construção dessa metodologia que nós estamos fazendo. Obviamente, num país com a dimensão do Brasil, não dá para a gente fazer um processo de desenvolvimento de metodologia iniciando nas 27 unidades da federação. Então, nós priorizamos a Bahia, o Distrito Federal, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Nós temos aqui os nossos parceiros do Instituto Alvorada Brasil, que estão aqui conosco, que trabalham conosco nessa parceria para desenvolvimento dessa metodologia. E elencamos aí, nós estamos numa fase mais final da construção dessa metodologia no Distrito Federal e, obviamente, a estratégia é nós disseminarmos toda essa metodologia para o Brasil. Também produzimos o catálogo do mecenato, uma importante contribuição para aqueles que desejam, mais do que desejam, para aqueles negócios que atuam no segmento da economia criativa, nessa indústria criativa, que assim denominamos, porque ele elenca o conjunto de empresas que mais investiram e apoiaram projetos para a economia criativa. Nós sabemos que um dos grandes desafios do Brasil é a gente disseminar informações, compartilhar conhecimento. Então, nós temos feito um esforço nesse sentido para que, efetivamente, nós tenhamos informações compartilhadas, disponibilizadas para esses empreendedores. Por exemplo, o catálogo do mecenato, ele está hoje no portal Sebrae, qualquer empreendedor da área de economia criativa pode acessar e ter essa informação à sua disposição. Os estudos que eu citei, que nós estamos em fase de conclusão, após serem concluídos e diagramados, eles estarão disponíveis no portal do Sebrae. O nosso intuito é que todos os empreendedores tenham efetivamente acesso à informação. No que concerne ao eixo do desenvolvimento de empreendedores criativos, nós temos uma parceria com o governo para atuação no Pronatec Empreendedor. E aí é importante, porque, como já foi citado pelos nossos colegas, as atividades vinculadas à economia criativa têm um grande número de informalidade, e é importante ressaltar o papel que o MEI tem para trazer esses empreendedores para a formalidade. O número de empreendedores formalizados no MEI, vinculados às diversas atividades econômicas que compõem as indústrias criativas, é muito significativo. São números relevantes, ou seja, eram pessoas que já atuavam, né, secretário, nas diversas atividades da economia criativa e não tinham como se formalizar. Então, o MEI trouxe essas pessoas da informalidade para um ambiente legal e isso nos possibilita dar um atendimento com melhor qualidade, disponibilizar mais informação para esses empreendedores. Nós elaboramos um conjunto de documentos, eu vou citar só aqui um exemplo, o Guia do Empreendedor Criativo, uma cartilha muito importante para esses empreendedores, que é como elaborar, executar e prestar contas. Muitas vezes esses empreendedores buscam patrocínios, participam de editais e têm dificuldades na prestação de contas e muitas vezes isso inviabiliza que eles participem de outros editais. Nós estamos preocupados com isso e disponibilizando informação e orientação. Também produzimos o guia Empreendendo na Música. Adaptamos metodologia, como a metodologia Canvas, que é importante para esse segmento. Criamos soluções novas, como o Sebrae Startup Day, gestão, encontros de negócios, que nós viabilizamos por meio de maratonas, que respondem à necessidade desses empreendedores. Muitas vezes eles são muito jovens, muitos deles ainda estão até cursando o nível médio, muitos deles acabaram de ingressar na universidade, são pessoas que muitas vezes já nasceram muito vinculadas às redes sociais. Então,
o SEBRAE desenvolveu um conjunto de soluções para atender esse empreendedor que tem um outro perfil e que, para nós fortalecermos e apoiarmos a competitividade desse negócio, nós precisávamos ter essa compreensão. Também atuamos na questão da proteção intelectual, desenvolvimento de novos produtos, produção de novas plataformas e tecnologias, como eu já citei, inclusive soluções como maratonas focadas nesses empreendedores. E o último eixo estratégico, que é aquele articulação interna com o mercado. Os senhores e as senhoras podem observar aí que nós citamos aí o MINC e o MCTI, porque são dois ministérios importantes que têm uma atuação focada nos diversos negócios vinculados à economia criativa. Nós também temos uma parceria com a Apex, e aí eu quero ressaltar, porque essa parceria possibilita que esses pequenos negócios se posicionem no mercado internacional. É importante, senhoras e senhores, que vocês atentem para um aspecto. Os negócios vinculados à economia criativa são negócios com potencial de crescimento e de alavancagem e que podem posicionar o Brasil no mercado internacional. Senador, vou pedir a compreensão para nós finalizarmos, porque esse assunto da internacionalização dos pequenos negócios vinculados à economia criativa, essa questão é fundamental para o país, é fundamental para o fortalecimento da nossa identidade, para viabilizar, fortalecer a exportação dos pequenos negócios e para posicionar o Brasil no mercado internacional. O audiovisual, a música, como citei, né? As startups digitais, elas ocupam um espaço no mercado e que podem alavancar a competitividade brasileira. As entidades que representam os diversos segmentos e empreendedores desse negócio, como a Associação Brasileira dos Produtores de Obras Audiovisuais, a Abragames, o Instituto Alvorada Brasil, que já citei anteriormente, a B Startups, a BMA, que é Brasil Música e Arte, e nós atuamos também como patrocínio eventos, atuamos em eventos de mercado, e, por fim, quero dar ênfase ao Capital Empreendedor, que é um programa que o SEBRAE criou recentemente. É um outro fator que é importante os senhores e as senhoras terem atenção. Aqueles empreendedores que atuam nessas atividades, eles normalmente não têm acesso àquele financiamento tradicional, ele não tem uma garantia, ele não tem um imóvel para dar em garantia. Então, faz-se necessário novas formas de viabilizar o financiamento desses pequenos negócios. Para isso, o SEBRAE está fazendo parceria com diversas entidades. Eu destaco aqui a parceria, o convênio de cooperação que nós estamos finalizando com a Anjos do Brasil, para viabilizar acesso a financiamento, só que são outras formas de financiamento que esses empreendedores precisam ter acesso. Essa é uma questão sobre a qual os senhores podem se debruçar e, seguramente, muito contribuir para esse aspecto. Bom, agradeço a paciência e, mais uma vez, reforço a satisfação de estarmos aqui falando desse importante segmento da economia brasileira.